A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre os amigos de Jó, em específico sobre o amigo de Jó, Elifaz. Em um tempo que nós vivemos hoje, onde nós fazemos teologia para a vida, nós vamos perceber na história deste homem pessoas que sofrem, pessoas que padecem de algum mal, nem sempre ou possivelmente eles vão precisar muito mais de acolhimento do que uma teologia escrita, porque sabemos que as pessoas, quando estão passando por momentos como esse, eles não precisam saber da causa, mas eles precisam de um acolhimento. E no decorrer dessa lição, nós vamos abordar principalmente o tema de como ele propõe a Jó os questionamentos, de como ele propõe a solução daquele momento que Jó está passando. Então, nós vamos abordar e nós vamos compreender nesses pontos que, no primeiro instante, no capítulo 4 de Jó, nós vamos ver que ele tenta, de certa forma, compreender e tentar entender o porquê Jó está sofrendo. E isso é algo comum, porque no mundo em qual vivemos e no mundo em qual Jó viveu, a causa de sofrimentos, a causa de momentos difíceis na vida era ocasionado na mentalidade judaica como um problema ou como um pecado que estava vindo em decorrer do fato que estava acontecendo. Então, às vezes nós ouvimos dizer que os amigos de Jó foram extremamente maus. Só que, se nós analisarmos a história deles, você vai ver que eles vieram de longe para poder sentar com Jó durante 7 dias e poder também sentir a dor dele. Só que, no decorrer da história e no decorrer do desenrolar dessa narrativa, nós vamos ver que ele não consegue se conter, ele não consegue estar apenas ali no posto de alguém que precisa de um ombro, e começa a questionar a Jó por vários e vários momentos. E Jó, que era alguém que, como o próprio seu amigo disse, era alguém que ajudava, que aconselhava, que intercedia por pessoas, e agora nós vamos ver na história que ele começa a cobrar Jó dessa mesma atitude que ele tinha, de ele se manter firme, forte, diante daquilo que estava acontecendo sobre a sua vida. De que assim como ele ajudou muitas pessoas, assim como ele foi solidário, ele precisava entender que aquela situação dele não podia estar daquele jeito. E ele precisava mudar. Só que sabemos que quando alguém está sofrendo, quando alguém está padecendo algum mal, nem sempre jogar verdades na cara vai solucionar o problema. Porque às vezes nós sabemos quais são os motivos, mas não é porque sabemos qual é o motivo, é que nós vamos, num momento como esse, jogar na cara da pessoa. Hoje, no mundo onde a insensibilidade está muito grande, o que mais vemos nas redes sociais são esses tipos de atitude. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós podemos muito bem enxergar essa realidade na internet a qual nós vemos, onde a falta de empatia e a falta de compaixão tem sido cada dia maior, justamente porque nós vivemos uma era onde as pessoas falam muito, mas sentem pouco. Não queremos mais sentir a dor do próximo, não queremos mais se compadecer, só queremos apontar a causa raiz do problema. Então, nós vamos ver na luz dessa teologia de Elifaz, que embora de certa forma é uma teologia certa, mas aplicada no momento e na dor errada. Nós vamos ver que quem sofre precisa de acolhimento, quem sofre precisa de um ombro. Então nós podemos também levar isso como uma prática, até mesmo para aqueles nossos irmãos que estão à frente do trabalho, como pastores, missionários, líderes. São homens também que têm sentimento, eles têm seus momentos de fraqueza. E não é porque eles estão doando a sua vida que eles estão ensinando, não é porque eles estão servindo outras pessoas que também eles não possam padecer ou sofrer um mal que vem sobre a nossa vida. Porque sabemos que
tudo que somos matéria. E como matéria, nós também temos e passamos por sentimentos e frustrações da vida. Então, dentro de todas as situações, nós vamos ver que o que nós precisamos é saber tirar das pessoas os melhores momentos diante de um sofrimento, diante de uma situação caótica. O que nós precisamos ter é justamente o amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque, de fato, que nós precisamos também ter o direito de errar. Porque a vida, ela nos ensina através dos nossos erros. E às vezes, ele faz ele parecer um pouco arrogante em algumas falas e em alguns questionamentos sobre a vida de Jó, como se ele estivesse aquém das mesmas passividades que podia acontecer sobre a sua vida. Então, estar ausente da dor daquele momento não nos exclui de também passar por ela. Nós precisamos compreender e saber e também poder passar para os nossos alunos que a vida cristã é uma vida de ombro a ombro. Né? Nós precisamos estar sempre disposto a se pôr no lugar, porque a exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, ele veio a esse mundo sofrendo, padecendo e também nos dando o ensinamento de como podemos transmitir essa mesma compaixão para aquele que sofre. Porque ele sofreu. Ele foi o nosso maior exemplo de sofrimento, o nosso maior exemplo de compaixão daquele que se põe no lugar. E, infelizmente, o que faltou na vida dele foi isso. Então, nós não precisamos explicar de forma teológica a dor, porque você já parou para pensar o que é você explicar para uma mãe que perdeu um filho e falar para ela que essa dor é necessário ela passar, de que Deus vai fazer, que Deus ele tem os seus caminhos, que Deus ele faz porque ele é soberano. Quem está sofrendo, ele nunca vai conseguir, naquele exato momento, compreender isso de forma teológica prática. Ele quer simplesmente sentir o abraço, sentir o aconchego, sentir que ele tem alguém que possa contar. E isso que nós, ao aplicar essa lição na nossa vida, nós vamos entender. Então, até mesmo esses momentos, eles vão servir para nós como aprendizado. Apesar que ele parecia ter uma teologia boa, mas quem diz que a teologia da prosperidade veio agora, ele já veio trazer essa teologia desde lá. Então, na mentalidade dele, na mentalidade de ele nós vamos ver 3 pontos específicos que é bom a gente elucidar e afirmar. Um deles é que uma pessoa boa e inocente nunca sofre. Isso é basicamente o que nós vivemos hoje. As pessoas parecem que a ausência de sofrer sempre será necessário naquele que serve a Deus. Parece que o sofrimento e servir a Deus estão extremamente distintos um do outro. Parece que servir a Deus sempre será aquela vida boa, aquela vida próspera. Servir a Deus, e o Evangelho vai nos mostrar, que servir a Deus nem sempre será momentos bons. Servir a Deus não está ligado ao quanto Deus nos aprova. Servir a Deus não está ligado ao quanto Deus me abençoa. Então, o que nós precisamos aprender? Que o que eu adquiro, o que nós conquistamos nessa terra, não significa aprovação de Deus. Essa era a teologia de Elifaz. Para ele, o que Jó estava passando, o que Jó estava padecendo, era culpa do seu pecado. Jó tinha feito alguma coisa. Elifaz foi muito categórico. Jó, confessa o seu pecado. Porque, de fato, se você confessar, Deus ele vai olhar para você com um olhar de piedade. Então, hoje, o que mais nós vemos é um apelo extremamente para esta área. É um apelo de pessoas que acham porque agora servem a Deus, a vida dela precisa e vai dar certo. Parece que o apelo agora é para que nós viemos ter uma vida próspera e nessa vida próspera Deus ele precisa me dar tudo. Porque se eu for fiel a Deus, se eu for aquele servo que entrega tudo, 100%, Deus ele vai me abençoar da mesma forma. E quando nós olhamos
para a história da igreja, quando nós olhamos para a história do Evangelho, nós vamos ver homens que deram tudo. Mas, se você acompanhar a vida dos apóstolos, não foi só alegrias. Pelo contrário, teve muito sofrimento, teve muita luta. Então, o Evangelho, ele é uma renúncia diária. O Evangelho, ele precisa, em nós, surtir efeito da eternidade. Porque isso só mostra como nós estamos ligados muito a uma terra, a uma vida neste lugar. Porque sabemos que a vida cristã não é baseada apenas aqui. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, passageiros. Então, o quanto nós adquirimos essa terra não é o mais importante. Apesar que ele afirmava com veemência de que isso era importante, porque isso significava Deus aprovando. Pelo contrário, Paulo vai dizer que para que eu possa ganhar, o reino é perca, e para que eu possa perder, eu preciso ganhar. É uma lógica inversa. Então, essa teologia não faz sentido nessa ótica. Apesar de que a teologia dele em si não era errado, porque o homem de fato é pecador, mas não está ligado o pecado de Jó não está ligado ao estado que ele estava vivendo. Todos nós somos pecadores? Sim, somos pecadores. Todos nós sofremos por conta do pecado inicial lá no Jardim do Éden, sim. Mas o que nós vivemos hoje, e às vezes as tribulações que passamos, não está ligado inteiramente ao pecado. Está ligado ao plano de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem os seus meios de trabalhar. Na tribulação, Deus nos aperfeiçoa. Na tribulação, o Senhor nos amadurece. Na tribulação, o Senhor nos dá oportunidade de crescimento. E é nessa perspectiva que nós vamos ver que Jó, ele vai caminhando. Só que ele faz também, ele diz que aquele que sofre está sendo castigado porque Deus impôs ele esse castigo por conta dos seus pecados. Então, será que nós nunca ouvimos falar sobre isso? Quem aqui nunca ouviu falar? Você não está vivendo uma vida próspera porque alguma coisa está acontecendo na sua vida. Isso, infelizmente, ainda está enraizado em nossa cultura. Parece que o servir a Deus, ele precisa ter um troféu terreno. Só que, dentro da ótica do Evangelho, a nossa maior coroa está no céu. É por isso que, quando nós olhamos para os Evangelhos, Jesus ele sempre deixou muito claro para aqueles que queriam seguir, que seguir a Jesus tinha um custo. Seguir a Jesus, ele tinha um peso. E esse Evangelho vai cobrar de nós esse peso. Embora tudo aquilo que nós padecemos aqui na Terra não é algo bom, porque ninguém gosta de sofrer. Quem aqui gosta de sofrer? Nós queremos viver uma vida boa. Mas o Senhor Jesus, aquele que veio a essa terra, ele veio, sofreu e padeceu. Se nós queremos ser imitadores dele, por que seria diferente conosco, né? Porque nós sendo imitadores de Cristo, por que será que a nossa vida seria apenas mar de rosas? Se de fato eu quero viver aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua palavra, que ele amava imitar a Cristo, se de fato esse for o nosso desejo, nós precisamos estar bem cientes de que cedo ou tarde esse momento vai chegar na nossa vida. Então, se nós olharmos dentro da palavra do Senhor, você vai ver já lá no início que o bem parece sempre sofrer mais que o mal. Quando Caim mata seu próprio irmão, parece que o mal sempre tem mais força, né? Parece que, como o salmista Asaf vai dizer nos Salmos, parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, parece que o ímpio prospera tanto. Mas, na verdade, tudo isso é uma ilusão, porque Jesus Cristo, quando veio essa terra, nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o nosso maior ânimo
seria estar nele. E estar nele é a fonte principal para uma vida saudável. Só que, infelizmente, uma má companhia, uma má teologia no momento errado, pode levar uma pessoa a sofrer mais ainda. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós expomos para alguém quando sofre, quando alguém está padecendo. Porque às vezes a minha forma arrogante de querer mostrar uma santidade em algum momento, porque eu conheço teologicamente muito bem a estrutura da palavra do Senhor, e às vezes por conta dessa religiosidade, ou até mesmo de alguns atos farisaicos, como nós vemos na palavra do Senhor, nós podemos, em vez de salvar pessoas, nós vamos matar. É como John Piper vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada, não é? Ela corta. E aí ele diz, em um dos seus livros, que nós precisamos definir o que queremos ser. Se eu quero ser um açougueiro ou um cirurgião. Se eu quero apenas matar pessoas, eu só quero ser aquele que dá a vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós lidamos com as situações que vêm sobre nós, porque nós precisamos ter um olhar de amor, um olhar de compaixão para todo aquele que sofre, para todo aquele que padece. Então, fica a pergunta, né? Por que o ímpio prospera, né? Por que parece que tudo vai bem na vida de muitos que não seguem ao Senhor? Essa é uma pergunta que muitas pessoas vão dizer, muitas pessoas vão fazer. É a pergunta, às vezes, que não quer calar, né? Por que aquela pessoa que não tem uma vida com Deus, mas parece que a vida dele é tão próspera, parece que tudo vai bem para ele, mas, na verdade, tudo isso é ilusório. Tudo isso é como se fosse uma miragem no deserto, porque isso é transitório, é passageiro. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós nos deslumbramos com a vida terrena, nós deixamos de nos focar naquilo que é eterno. A Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. E de fato não vai prevalecer. De fato, a igreja ela tem uma força extraordinária. Mas isso não significa que ela nunca poderá morrer em algum momento. Mas a igreja de Cristo nunca morrerá. Mas uma igreja física, ela pode fechar suas portas. Uma igreja que não tem o evangelho como primícia, uma igreja que se torna ímpia, ela pode fechar. Mas a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, essa nunca fechará. Então, eu posso ser o mais caridoso, o mais fiel, mas Deus é aquele que sabe de tudo e vai nos ensinar conforme a sua vontade, porque Ele é soberano. O Evangelho vai nos ensinar, a palavra de Deus nos diz que Deus ele é soberano e Ele conduz a nossa vida como quer e Ele conduz os nossos passos da maneira que quer. Então, esse é o grande problema de fazer uma teologia simplista, de uma lógica de causa e efeito, de tudo aquilo que acontece na minha vida hoje é porque alguma coisa eu fiz de errado no passado. Não. Nem sempre vai ser assim. É claro que na nossa vida existem momentos e vai existir situações que são ocasionadas por conta das nossas más escolhas, das nossas más opiniões, nossas más conversas. Então, existem sofrimentos que vêm na nossa vida que nós ocasionamos. Mas existem momentos que nós passamos, que é Deus nos provando, que é Deus nos mostrando o quanto Ele é soberano sobre a vida de todo ser humano. O pastor Cláudio Honor de Andrade vai dizer assim, o fato de servir fielmente a Deus não nos torna imunes às lutas, às dificuldades e às provações. E o que mais importa, haveremos de nos regozijar na obra da graça. Então, é somente pela graça. Sempre foi e sempre será. É a graça de Deus que nos sustenta. E faltou isso para ele fazer. Faltou ele ter essa percepção. Porque, infelizmente, ele foi muito arrogante com seu amigo. Não mostrou piedade, não mostrou compaixão. Foi muito duro. Faltou-lhe ombro. Faltou-lhe compaixão. Então, é essa compaixão que nós precisamos ter. Nós precisamos saber
se posicionar e falar com amor. A nossa palavra precisa produzir amor. Como diria Machado de Assis, melhor do que qualquer discurso é um silêncio absoluto. Então, se às vezes nós não temos uma boa palavra para dizer, o silêncio basta. Né? A Bíblia vai dizer, Provérbios vai dizer, né, que calado, tolo, ele passa por sábio. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque alguns ídolos são chamados em nossa vida que disfarçam quem Deus é. Porque às vezes parece que Deus ele é apenas um comerciante, aquele que me dá se eu fizer algo bom. E esse não é o nosso Deus. Porque a graça de Deus nos mostra que nós não temos poder algum para transmitir nada para Deus como retribuição. Deus ele é soberano e a sua graça é sobre nós. Então Deus se manifesta em nós pela sua graça. Então, nós não podemos levar situações como essa como se fosse uma maneira de diminuir as pessoas. Você já viu aquela pessoa que parece que quando o seu irmão está num momento de dificuldade, o seu irmão está num momento de isolação, e nós tendemos a fazer uma crítica a essa pessoa como se alguma coisa na vida dela estivesse faltando, ou como se a vida espiritual dela não estivesse no nível que era para estar. Parece que nós sempre temos uma mania de condicionar a nossa vida com a nossa vida espiritual. Parece que a vida terrena está nivelada à nossa vida espiritual. E nem sempre vai ser assim. É claro que Deus ele quer abençoar o seu povo de maneira grandiosa, mas é certo que alguns vão alcançar patamares altos, mas outros também não. Então, por isso, nós não podemos criar um pacote, né? Uma palavra genérica, onde Deus vai manifestar a sua bondade e vai prosperar a vida de todos. De fato, isso não vai acontecer. Porque na história da igreja vai ver homens que foram abençoados por Deus, mas também homens que apenas sofreram dia após dia, né? Como o apóstolo Paulo mesmo diz, que ele soube ter e soube não ter, ele soube passar por dificuldades e soube ter fartura. Então, o nosso suporte, como Paulo vai dizer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, ele provém da graça de Deus que nos dá suporte para vencer as lutas diárias. Então, nós sempre vamos estar sujeitos à soberania de Deus. Então, de fato, o sofrimento, como eu disse, ele veio por conta do pecado. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é que nos dá suporte para vencer todos esses momentos. Então, a exemplo de tudo isso, não tem como nós partir para a obra de Cristo Jesus. Porque Jesus ele foi o nosso maior exemplo de sofrimento. Jesus ele foi o maior exemplo de dar a vida. E em dias como hoje, onde nós vivemos uma vida extremamente egoísta, onde nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, enquanto eu estou bem, nós precisamos voltar à ideia de estar junto, em comum, em comunidade, amando uns aos outros. De fato, se preocupando com os outros. A história desses amigos de Jó, a história de Elifaz, nós vamos aprender que se compadecer é necessário. Não precisamos e não podemos ter um olhar altivo diante daquele que está em uma escala menor de nós em algum momento da vida. Não podemos olhar com um olhar altivo, achando que temos todas as respostas do mundo para aquele que está em um momento de dificuldade. A vida cristã, ela é uma vida que precisa ser vivida todos os dias no ordinário, né? Às vezes nós estamos muito preocupados com o externo, e esquecemos que a vida ela começa de dentro para fora. Jesus, ele foi aquele que deu a sua vida por nós. E também nós podemos fazer isso pelos nossos irmãos. Jesus ele foi o maior exemplo de alguém que sofreu, de alguém que padeceu por
toda uma humanidade. E como igreja de Cristo, nós precisamos também transmitir esse mesmo amor. Um amor que se compadece, um amor que se entrega. Então, esse amigo de Jó, ele, infelizmente, ele faltou-lhe um pouco de sensibilidade, de poder compreender o que seu amigo estava passando. E você vê que a resposta de Jó em relação a essa forma brusca, bruta, de seu amigo falar com ele, foi de alguém que também esperava de Deus uma resposta para o seu sofrimento. Às vezes, em vez de a gente trazer vida para as pessoas, a gente acaba terminando de matar ela. Porque você vai ver no capítulo 6 e 7 de Jó, que Jó começa meio que a acreditar naquelas palavras. E começa a orar a Deus e fala, Senhor, se de fato eu pequei dessa forma, por que o Senhor não me perdoa? Né? Então você vê que nós precisamos tomar cuidado, porque Tiago vai dizer, né, que uma língua afiada ela pode devastar o bosque inteiro, incendiar o bosque inteiro. Então, as nossas palavras ela tem um efeito positivo e também negativo. Então, nós precisamos tomar cuidado de como nós lidamos com aquele que precisa ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Nós precisamos, às vezes, falar menos e ouvir mais. Esse é um grande problema da nossa geração. Como diria um grande escritor que eu gosto muito de ouvi-lo, ele diz que nós vivemos uma geração de pessoas que querem falar muito daquilo que não sabe nada. Então, às vezes, nós queremos expor demais e ouvimos de menos. E é por isso que o Senhor, tão sabiamente, nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que nós pudéssemos ouvir mais e falar menos. E é em momentos como esse que essa filosofia precisa predominar. Porque nem sempre nós precisamos ser aquele que tem a resposta no momento que não precisa ser dada uma resposta. Eu tenho certeza que a melhor maneira de, como igreja, nós podemos demonstrar amor é quando nós fazemos isso na prática. Porque o Evangelho é prática. O Evangelho não é só teoria. O Evangelho ele é vida na vida, né? O Evangelho nos mostra, Jesus nos mostra, através da sua palavra, que o Evangelho é vivido diariamente. Então não tem como. E essa é a lição que nós precisamos passar para os nossos alunos. Que em momentos de dor, quem sofre geralmente lida muito mais com a pessoa críticas do que com a solidariedade. Nós precisamos tomar cuidado, porque a crítica exagerada, ela nunca será saudável. Né? Existem pessoas que são extremamente críticas com tudo. Nós precisamos ter um pouco mais de ponderação nas nossas palavras, para que de verdade nós possamos crescer em comunidade. E só assim nós vamos ver uma igreja saudável crescendo. Só assim nós podemos compreender o quanto Deus ele é poderoso para transformar a vida de alguém e enxergar o Deus que trabalha em todas as situações. Um Deus que lida conosco no sofrimento de forma particular. Porque está aí uma coisa que não tem como compartilhar, é a dor. A dor ela é solitária. É por isso que eu não posso julgar a dor do outro. Porque a minha dor não é a mesma dor do meu irmão. Então, se colocar no lugar é tentar sentir um pouquinho daquilo que o outro está sentindo. E é isso que nós precisamos passar nessa lição. Como a conclusão da revista vai dizer, que ele faz o primeiro amigo de Jó, que se manifesta em meio ao sofrimento do seu servo, do servo de Deus, apresenta uma boa teologia, mas um péssimo conselho. Para ele, somente os maus sofrem os infortúnios da vida. Por isso, não mede esforços para acusar o servo de Deus. O que ele faz não compreendia é que em momentos de sofrimento o que importa é o acolhimento e não a acusação. É isso que nós precisamos aprender, que o Evangelho do Senhor, ele nos mostra aquilo que Jesus mostrou. Ele não falou que viria salvar a humanidade e apenas ficou nas suas palavras. Ele teve uma atitude. Né? Filipenses vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter esse mesmo sentimento de Cristo. O sentimento de alguém que se doa, que se compadece, que se entrega pela vida do seu irmão. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que essa lição possa servir para nós como
um lembrete de como é importante a gente olhar para o outro com um olhar de compaixão. Não com o olhar daquele que quer acusar ou aquele que tem as respostas prontas para tudo, mas o olhar de alguém que sabe que do outro lado também tem um irmão. Porque assim como a palavra do Senhor nos diz, o mandamento do Senhor nos diz, que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero que alguém se compadeça de mim, eu preciso me compadecer. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.